Boa tarde a todos. Quero agradecer mesmo a participação dos nossos companheiros de trabalho, da Secretaria de Ambiente aqui. Hoje a temática do Macaé 2030 é tratar do ambiente, da sustentabilidade. Então, hoje nós temos aqui duas técnicas, né? Gabriela Sertório e Evelyn conosco. Além dos pesquisadores, a gente também tem um representante da indústria, como? Serviços públicos, e a ideia nesse momento agora é que a gente possa fazer mesmo assim uma apresentação das demandas da Secretaria, o que eles estão desenvolvendo e como nós aqui da academia, junto com a indústria, podemos contribuir para que essa política pública ela ainda fique mais efetiva dentro do município de Macaé. Tá bom? Eu vou passar a palavra para a Gabriela, que vai fazer a apresentação da Secretaria. Boa tarde. Boa tarde, gente. Estou falando aqui pelo celular. Vocês conseguem ouvir agora? Sim? Vocês conseguiram ouvir a minha apresentação? Ou cortou? Não? Tá, vou me apresentar de novo. Não? Tá, vou me apresentar de novo. Eu sou Gabriela Sertório, sou analista ambiental da Secretaria de Ambiente. Sou bióloga formada pela UFRJ, aqui de Macaé, no PEN, e mestre em engenharia ambiental pelo IFE. Trabalho na Secretaria de Ambiente desde 2013, no setor de implementação de políticas públicas, basicamente. Eu na área mais voltada para saneamento básico, gerenciamento de resíduos, e a Evelyn mais para recursos hídricos e áreas verdes. Vou passar para apresentar e depois a gente começa a apresentação. Boa tarde, eu me chamo Evelyn, eu e Gabriela somos da UFRJ, estudamos juntas, também em ciências políticas, depois fiz mestrado e doutorado em ambientais, e agora, como a Gabriela, na verdade, está lotada no setor de licenciamento ambiental, mas desde que a gente chegou na secretaria, a gente tem essa afinidade com políticas públicas, a gente veio buscando atividades que tivessem consonância com a implementação de políticas públicas em Macaé. E agora eu vou passar para a Gabi fazer a apresentação. Ou seja, um pouco, né? Então, pode passar para mim? Então, assim, o objetivo do encontro, né, como a Flávia já falou, é a gente realmente fazer esse diálogo, né, entre os pesquisadores, o setor público, a sociedade, para a gente entender de pesquisa e tentar alinhar com as vertentes que a gente está trabalhando na gestão, né? Pode passar, por favor? Então, aí o primeiro ponto que o Júnior Luna, né, que é o secretário de Ambiente, pediu para a gente estar nesse encontro, é em relação ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. Esse fundo tem um recurso para financiar projetos ambientais do Estado do Rio de Janeiro, englobando né, tanto de gestão ambiental e biodiversidade, como infraestrutura verde, saúde, educação ambiental, fortalecendo as instituições de controle ambiental. Esse é um esforço que a gente está tentando lá na Secretaria e seguir, por isso que a gente veio trazer esse ponto para cá, para ver se os pesquisadores conseguem suprir essa lacuna que na Secretaria a gente não consegue. O FECAM está com recurso disponível, no site deles tem lá o link, né, para vocês tem os formulários para apresentação de projetos, e aí a gente está tentando esse movimento para a gente conseguir esses recursos para trazer para o município. Pode passar, por favor? Aí, a primeira ferramenta que eu queria falar com vocês é em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Ele foi um processo muito longo, a gente iniciou em 2018, né? A gente, na Secretaria de Ambiente, analisou a necessidade da gente elaborar esse plano que estava desatualizado, nem todas as vertentes estavam sendo atendidas no plano antigo, e aí a gente pensou que a gente precisava fazer essa atualização. E a gente entrou em contato com o pessoal do CBH, Macaé das Ostras, e eles tinham recurso para a contratação de uma empresa para fazer a revisão desse material. Então,
por meio do recurso do Fundri, né, do CBH, a gente conseguiu contratar e fazer a revisão do plano de saneamento, englobando as vertentes do saneamento, que são, né, esgotamento sanitário, drenagem, tudo bom? Drenagem, abastecimento e gestão de resíduos, né? Então, esse plano, ele tá super novo, super atualizado, a gente está trabalhando ele desde 2018, mas ele foi promulgado em julho, e ele tem todo o diagnóstico, né, o prognóstico, proposições de programas e projetos para atender as demandas do saneamento no município, todas essas vertentes que eu conversei aqui, que eu falei aqui. Então, assim, isso assim, uma prioridade para o município, né? A gente está com esse documento que é super rico, super completo, com todo o diagnóstico que precisa, né, para dar informação para as pesquisas. Então, assim, agora a nossa energia tem que ser em conseguir implementar o plano, né, para que ele não vire só um documento e a gente consiga executar. E ele já está super avançado, porque eles já estão lá dizendo quais os projetos indicados para a gente sanar os desafios que a gente encontra no diagnóstico, né? E aí ele tem um horizonte de 20 anos, então está super, né, para frente. Então a gente está tentando reunir esforço para a gente tentar o recurso do Fundri, da FAM, para aumentar o plano de saneamento, principalmente a parte de esgotamento das áreas que não são atendidas pelo contrato da BRK, né, que é uma prioridade para o governo. Então, o plano de saneamento está disponível no site da prefeitura. No site da prefeitura. Espera aí, só um minuto. Foi? Aí o plano de saneamento... Acho que não. Foi. O plano de saneamento, então, ele está disponível na prefeitura, na aba da Secretaria do Ambiente. Aí tá todo o material, desde do material para consulta pública, que a gente não quis tirar exatamente para a gente comparar, né, que a gente atendeu as demandas que vieram da população. Esse plano ele foi feito de forma participativa, então não foi uma imposição do povo, né? A gente fez audiências públicas, a gente colocou a liminar no site para terem e levarem suas dúvidas para as audiências, né? Ele foi construído também, que eu esqueci de falar, né? O processo foi todo participativo também, com os gestores da prefeitura, mas também com pesquisadores, com membros da sociedade civil, com membros empresariais também. Então, foi um processo bem participativo, que todos dar suas sugestões e opiniões. E aí, lá no site estão todos. Tá, tanto a versão síntese e a consolidada, que é tipo um resumão de todas as vertentes, mas principalmente estão separados por vertente, né? Abastecimento, drenagem e resíduos. E aí, só para ressaltar que a vertente de limpeza e manejo de resíduos sólidos, ela também atualiza o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos que a gente tinha, que também estava defasado, que era de 2012, precisava atualizar, então a gente já fez essa atualização junto com o saneamento, já que a gestão de resíduos é uma das vertentes do saneamento. Então a gente está atualizar tudo. Então está todas as propostas em relação à coleta seletiva, por exemplo, que é uma demanda muito urgente, né? Então, dentro do plano a gente tem um projeto de proposta de implementação de coleta seletiva. Então, assim, esse material tem muito dado, tem um diagnóstico muito complexo para a gente tentar trabalhar pesquisas agora, né, para implementar esse material. Pode passar, por favor. Aí o próximo plano, eu vou passar para a Evelyn melhor. Então, nessa mesma linha do plano que a Gabriela falou, a gente tem o plano de Mata Atlântica, só que a gente ainda está na fase de realização desse plano, ainda não foi. Também foi feito de uma forma participativa, na verdade, o município foi convidado pela Secretaria de Estado de Ambiente para desenvolver. Então, ele foi feito com o recurso de um banco alemão, vindo de um projeto lá da Secretaria de Estado, e aí Macaé aderiu. Daí a gente começou a desenvolver desde 2018, a gente está elaborando junto com uma empresa que foi contratada, o contrato já terminou. Só que, como é um processo, a versão que a empresa trouxe para a gente identificou algumas coisas que deveriam ser melhoradas, e a gente faz isso por meio do ambiente. Então, hoje,
revisado, né, para a gente finalizar dentro do Conselho de Meio Ambiente. E com relação a essa de finalização desse texto, a gente está com uma demanda de elaboração de mapas. A gente já tem alguns mapas, o Geomacaé está finalizar alguns. Ontem a Lívia falou que acho que falta um só, foi isso? Então, eu acho que com relação a não vai ter problema. A gente aprovando esse plano, né, o Conselho de Meio Ambiente aprovando esse plano, a gente vai ter o plano de ação, que assim como o plano, ele vem elencando uma série de atividades que a gente deve implementar no município para que a gente tenha, então, um plano de Mata Atlântica funcionando. Então, esse plano, ele não está, essa versão não está disponível no site da prefeitura, mas a gente tem lá os diagnósticos que foram feitos. Mas como a gente está mexendo demais no plano, toda semana trazendo informação, essa versão não está lá, mas se alguém tiver interesse, a gente pode disponibilizar já para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer, porque o plano de ação é bem... Agora eu não vou me lembrar quantos objetivos a gente tem lá, e a gente tentou detalhar tudo, e a gente colocou indicadores para a gente garantir que a gente vai conseguir calcular o quanto a gente está conseguindo implementar por ano esse plano. E vou passar para a Gabi apresentar. Não. Tá, passa para Rafael. É você. Então, só para explicar, assim, a gestão boa, né, ela é feita pelo INEA, só que a gente, na Secretaria de Ambiente, a gente participa desse processo dentro do Comitê de Bacias, né, onde a gente tem as ostras, o INEA, uma série de instituições. E aí, a parte de monitoramento do nível da lagoa, ou seja, o nível do espelho d'água, a gente faz pela Secretaria. E aí, antes a gente tinha duas réguas, né? Uma fica lá dentro da lagoa, na Filósofo Trindade, e tinha uma outra lá no Mirante. Só que ano passado, ou foi esse ano, agora, né? Acho que foi ano passado, a gente teve um problema que as taboas carregaram as réguas, que isso nunca tinha acontecido. Há anos essas réguas ficam ali, a gente faz a troca quando ela está suja ou estraga, mas assim, a estrutura de madeira sempre tinha ficado lá. E esse ano a gente conseguiu colocar água e tendo muita dificuldade, assim, porque está querendo organizar, montar. A gente tem esses dados históricos, né, da lagoa, e uma demanda que é sempre para o comitê é a necessidade da gente criar parâmetros para definir a abertura do canal extravasor. Ele é feita de forma empírica, a gente tem os dados históricos, eu olho as previsões climáticas e com base nisso a gente comunica o secretário e a ação do INEA e a abertura do canal extravasor. Então a gente precisa fazer uma avaliação estatística desses dados para a gente entender todo esse processo eu nem sei explicar o tempo em que a água percola e vai para a lagoa. Acho que o Maurício Musso está ali, ele pode explicar melhor isso para a gente. Precisa de um apoio técnico para fazer a avaliação desses dados. Não dá para ver aqui? Aí você... Maurício, você quer falar uma coisa? Acho que ele não está se manifestou. Vamos passar para o próximo? Vamos. Pode passar, por favor. A outra demanda que a gente está em relação é o Plano Municipal de Educação Ambiental. Esse plano ele visa garantir, né, o desenvolvimento contínuo da educação ambiental no município, de forma a impulsionar a governança com base em evidências científicas para transformar as sociedades em cidades mais sustentáveis, né? Aí, tentando estimular a transição desse desenvolvimento linear que a gente tem hoje para um desenvolvimento circular, mais sustentável, né? Pensando na questão da regeneração dos ecossistemas. Então, tudo isso atrelado na parte de educação ambiental, e aí, quando a gente fala de educação ambiental nesse plano municipal, a gente não está falando só de educação ambiental formal, né, nas escolas, a gente também está falando de educação ambiental formal no âmbito da sociedade mesmo. Então, esse PROME, ele tem que ser elaborado. Você pode passar mais um? Acho que eu esqueci eu fiz um outro slide melhor aí. Então, ele tem que ser elaborado com participação popular, né, e democrática, com todos os setores da sociedade também,
novo poder público, as instituições de pesquisa, a sociedade civil, e ele vai estabelecer, então, os princípios, as diretrizes e objetivos que vão nortear as pedagógicas, práticas e teóricas nas escolas, mas também as atividades não formais, né? E também os serviços e ações e atividades oferecidas para a população. E aí vai impulsionar a transição, né, desse modelo para cidades mais sustentáveis. Então, a gente está em qual fase hoje? A Secretaria de Estado do Ambiente está fazendo uma capacitação dos gestores das secretarias de ambiente de todo o estado do Rio de Janeiro. A gente termina essa capacitação esse mês. E, a partir daí, essa capacitação é exatamente para a gente formular estratégias para elaboração desse plano de forma mais participativa, porque a ideia dele é que ele seja realmente inovador, né? Para impulsionar mesmo essa transição que a gente precisa da sociedade, porque quer alcançar níveis mais sustentáveis. Então, assim, a gente capacitação e já criou, por meio da Secretaria do Ambiente, uma comissão interdisciplinar para a elaboração do PROMEA. E aí, nessa comissão, a gente tem representantes da Secretaria de Ambiente, do Conselho Municipal de Meio Ambiente Sustentável, de instituições de pesquisa e da Secretaria de Educação e da sociedade civil também, né? Qualquer pessoa que tenha um trabalho relacionado com a educação ambiental pode se candidatar para participar. No início do ano que vem, né? Porque agora já. São os bancos de projetos da Secretaria de Ambiente. A gente tem tanto para fundo ambiental, que a gente tem na Secretaria, quanto as demandas de condicionante de licenciamento ambiental, que a gente pede para as empresas apresentarem projetos de educação ambiental. Então, a ideia é que a gente faça um edital de chamamento, ele está em elaboração, a minuta já está. Né? Absorvidas no processo de licenciamento. Se ela apresenta projeto do banco de projetos, né? Então, né? Então, eles já fizeram uma correlação, tiraram do âmbito nacional, né, para o âmbito municipal. Quais os municípios deveriam fazer para atender a realização de cada ODS? Posso passar mais um, por favor? Aqui eu trouxe os ODS que estão mais fortemente relacionados com a área ambiental, né, para a gente ter uma ideia. Produção. Olha por aqui. Que é consumo e produção responsáveis. O 13, que é a ação contra mudanças globais do clima. O 14, que é vida na água. E o 15, que é vida terrestre. Então, a gente precisa ter essa ligação, né, de tentar alinhar que a nossa Agenda 2030 do município ande em conjunto com a Agenda 2030 da ONU também, né? Para que a gente tenha um município. Toda vez que eu faço alguma fala, eu tento lembrar dessa questão do desenvolvimento, né? Que a gente vem falando muito de desenvolvimento econômico, mas a gente tem que lembrar que o desenvolvimento econômico tem que andar junto com o social e o ambiental para a gente ter uma cidade sustentável, senão a gente não vai conseguir sustentabilidade a longo prazo. E era isso, assim, que a gente tinha para né, das ações que a gente tem na secretaria, e a gente está aberto para vocês fazerem perguntas e dúvidas.
a palavra para os pesquisadores, a gente tem mais 2 representantes aqui, Mônica e José Carlos, da Secretaria de Serviços Públicos, que também tem uma atuação muito efetiva com a questão da coleta de lixo, dessa coleta seletiva também, e um representante do INEA, Ronaldo Paz Leme. E aí, assim, eu queria antes passar a palavra um pouquinho para eles dois, né, para esses representantes, para que eles possam também fazer suas considerações antes que a gente abra para a pesquisa. Boa tarde, meu nome é Mônica Torres, sou jornalista e atuo agora lá na SECOM, né, da Secretaria de Comunicação, mas estou atuando direto lá nos serviços públicos, né? E aí a gente tem muito, assim, cheguei ainda agora, né? Dá para chegar no início. Oi? Ah, não. O técnico ele é. Eu vim, assim, o Rodrigo pediu para eu vir, né? O secretário para representar. Mas eu, na verdade, ia falar do lixo, né? Que é uma questão que ele vai falar melhor agora que eu. Boa tarde, sou José Carlos. Eu sou um braço da Secretaria de Serviço Público na área de limpeza urbana, né? Tanto limpeza e conservação. Bom, de certa forma, Macaé é servida, do meu ponto de vista, sobre a qualidade do serviço público prestado no que tange à limpeza. Mas não resta dúvida que é necessário e se faz necessário o envolvimento da sociedade como tal, mas que tem um projeto e especialistas aí que sabem o que está falando e sabem como atuar. Se não houver o envolvimento da sociedade, vai ficar muito mais complicado. Mas, só por um exemplo, né, o serviço público é atuante 365 dias, né, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, e a nossa cidade ainda precisa melhorar, né? E isso se faz necessário. E um ponto muito importante, gostaria de utilizar, a educação. Dentro das salas de aula, se começar esse projeto há 1000 e poucos anos atrás, acho que não estaríamos numa situação que estamos hoje. Tá? Eu não sei se estou conseguindo fazer uma abordagem certa, mas como eu fui convidado de última hora, né, eu não consegui visualizar do que realmente se tratava. Como se fala, sustentabilidade é algo que muito me interessa. E a coleta seletiva também é uma das situações também que é um interesse da Secretaria de Serviço Público, né? Eu tenho certeza que se avançar, o Serviço Público também vai estar do lado para colaborar no que se refere principalmente à logística, né? Não basta só ter, se não souber aonde pegar, com quem pegar, ao público que vai atender, quem serão os beneficiários e como será o escoamento dessa produtividade. Isso já aconteceu no passado, tentou-se fazer uma coleta seletiva, foi fornecido toda a logística para esse tipo de serviço, mas acabamos encontrando barreiras. Quem recebia e como saía essa produtividade de Macaé. Tá? Então é importante a gente fazer essa análise aí. Ok? Você quer fazer alguma colocação? Eu sou Ronaldo Paz Leme, assumi há quase 2 anos aqui o INEA. Hoje eu sou gestor no INEA, tenho um pouquinho mais de experiência ao longo da vida, que o serviço público me trouxe para Macaé, tendo exercido alguns municípios como secretário de Meio Ambiente, e estou para colaborar aqui com essa nova década, para me iniciar. Primeiro, eu quero fazer uma declaração bem fácil para mim. Eu acredito muito mais hoje na juventude, porque a minha geração ela não foi suficiente, competente para que nós olhássemos para o futuro. Eu acredito nos jovens, se alguns jovens estiverem me ouvindo, se puderem repassar, essa juventude tem que fazer 2 coisas. Grande objetivo da humanidade, água. Se não houver água, não existe nada no planeta. Então, essa é uma das funções que eu tenho como superintendente no INEA. Tenho a grata satisfação de estar no município, que é um dos maiores produtores de água da superfície. Nós estamos com a ajuda e a colaboração do prefeito aqui de Macaé, com o secretário de Meio Ambiente, o atual secretário de Meio Ambiente, Juninho. Estamos colocando em prática 2 grandes projetos.
Primeiro, a ligação do Atalaia lá com a Reserva Nacional do ICMBio. É uma ligação que vai colocar a vegetação buscando um caminho silvestre. Segundo, já ontem nós já tivemos a visita do diretor do INEA para visitar o Parque do Atalaia e provavelmente nós vamos ter no Parque Barreto, nós teremos primeiro setas no estado. Primeiro setas do estado do Rio de Janeiro, porque o que nós temos lá na Baixada Fluminense é um seta do IBAMA. Então, provavelmente será aqui em Macaé para atender a vida silvestre de toda a região do estado. Essas são duas boas notícias para a população de Macaé e do estado do Rio de Janeiro. Eu faço uma solicitação perene. Vamos cuidar das águas, porque as águas é a principal fonte de vida, a única fonte de vida, de energia. Então, o Macaé tem isso. Vamos colaborar, vamos cuidar. E o resíduo, a coleta seletiva, depende, como o colega aqui disse, depende muito da população. É por isso que eu acho que a juventude, jovens, crianças, têm que entender. Porque não existe lixo. O lixo só quando não é segregado. Se for dado é dinheiro. Colocar isso para os jovens, para os adultos, que aquele lixo que está chamando de lixo é dinheiro. E a segregação só tem um caminho que pode ser feito. É segregando e virando dinheiro, desculpe. Vocês aqui em Macaé tem uma empresa, existe uma que ela resíduo é do Estado. Aliás, é a maior do Brasil. Talvez vocês conheçam aí. Então, ela faz uma segregação de resíduo. Agora, o lixo comum nosso de cada dia, nós temos que tomar cuidado. É um apelo que eu faço. As águas é a principal fonte da vida. Se nós não tivermos essa água, não adianta absolutamente nada. Nada, nada. Então, nós temos que voltar para a água. Voltar para cuidar dessa água. É o que nós estamos começando a fazer no INEA, com a colaboração da Secretaria de Meio Ambiente aqui, com a ajuda integral do secretário e do prefeito. Quero agradecer o convite. Muito obrigado. Eu não estava chuva correndo com vários compromissos. Vou ter que me ausentar, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada, Ronaldo. Eu quero agradecer as contribuições, as colocações da Gabriela, da Evelyn, José Carlos, né? Do José Carlos e da Mônica, do Ronaldo, falei. E aí, assim, a grande questão nossa, assim, com todas essas contribuições, com tudo que a gente pôde ouvir agora, com certeza que vocês que estão ouvindo, e até os nossos professores aqui, o Moisés, o Diego, que estão aqui, talvez tenham algumas ponderações, algumas colocações que queiram fazer. E é só levantar a mãozinha que a gente abre lá a listinha. Então, a palavra aqui. Vamos abrir a... Eu vou passar a palavra aqui, então, ao Moisés. Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma satisfação muito grande as duas alunas nossas, né, desse projeto que foi ao UFRJ Macaé, né, alunas da turma de Biologia, estando aqui na reunião e dando uma contribuição tão significativa, né, para tudo que a gente quer, a gente deseja enquanto cidade, enquanto país, enquanto planeta. A fala que agora do nosso colega do INEA, eu achei muito pertinente com relação a esse contexto de produção de água. Mas nós sabemos que a produção de água, ela se dá pela manutenção das florestas, né? E das verdes, né? E das matas, né? Nós temos aqui, ao lado do nosso campus, por exemplo, a segunda maior área de Mata Atlântica urbana do planeta. Só perde para a Floresta da Tijuca
que é a maior área de floresta urbana que existe, de Mata Atlântica. É a famosa Fazenda da Pesagro, não sei se você conhece, né? Aqui do lado. Sim, faz fronteira com o nosso campus, né? Existem pressões, inclusive, de existir um lençol enorme sobre os nossos pés aqui por conta da floresta, que é a segunda maior do planeta. E o que é que nós temos de política, né, em relação à área de mata, né, que está aqui do lado? Tudo bem que a gente tem uma praia que tem uma relevância enorme para a saúde da cidade, inclusive, porque quando a gente pensa em água, como tal, não funciona sem água. Então, ambiente e saúde têm uma conexão extremamente grande. Eu tive a felicidade de participar recentemente de um congresso internacional de saúde e meio ambiente, que foi promovido pelo Instituto Albert Einstein, né? E palestras assim fantásticas, pessoas que estão conectadas a um movimento internacional chamado Health Parks, Health People, parques saudáveis, pessoas saudáveis, né? Uma rede mundial que o Brasil já está se organizando com relação a alguns parques, né, entrando para essa política de health parks, e penso que do lado de cá, do lado da academia, né, do lado da universidade, e aí falando dentro do contexto da minha posição hoje na universidade, né, que eu estou à frente da coordenação geral de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E eu vejo um entrelaçamento muito forte entre o meio ambiente e desenvolvimento tecnológico e inovação, exatamente por conta dessas possibilidades, contexto de que falar de meio ambiente não é o papo do grilo que gosta de fumar um cigarrinho e olhar para as estrelas. Não é isso. Falar de meio ambiente é de economia, porque pode ter possibilidades de crédito de carbono, você tem incentivos que fazem com que uma mata, assim, você mexer, gere crédito de espécie, gere receita, uma quantidade de riqueza em espécie financeira incalculável. E abrir esses olhos, né, para esse texto de uma interlocução e uma possibilidade de junção, de permeabilidade mesmo, coisas, né, entre meio ambiente e economia. A gente tinha que estar sentado também com a Secretaria de Saúde, também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que não dá mais para se pensar dentro dessa construção humana, não é, unicista, de que as coisas são separadas. A visão hoje é visão sistêmica, é teoria sistêmica de tudo, né? Então, essa palavra é assim. E outra coisa, nós sabemos elementos que estão mais na vanguarda de se tentar a saúde da Terra, já se sabe que essa palavra sustentabilidade fica por terra, porque o planeta não se sustenta mais. Eu não sei quem conhece aqui o famoso Dia da Terra. Você conhece o Dia da Terra? E o Dia da Terra é um cálculo que se faz do quanto que você consome de água, de se você libera, o que o teu carro libera, quando você compra um arroz, qual é o impacto, a tua pegada, eles orientam pela pegada ambiental que você deixa, né? Ou seja, quanto mais desse sistema econômico, principalmente o sistema econômico, né? O que impacta no meio ambiente e nessa desestabilização toda é a economia. Que a gente tem toda uma construção econômica que ela é pautada no lucro, que ela na grande produção, e por conta de precisar de uma grande produção, se gasta muita água, se inseticida, se gasta coisa. Então, a pegada que você faz, então, o Dia da Terra. Há anos que o Dia da Terra
Hã? É no meio do ano, porque a terra a terra não se sustenta. Então, já está ficando repetido se falar de sustentabilidade. Se fala hoje é de regeneração. A política regenerativa, para se regenerar a água, para se regenerar os hábitos de costume. E aí não é educação ambiental, é conscientização ambiental. Porque educar já não deu certo tentar educar. A gente tem que partir para conscientizar. De que é isso que é a grande pergunta, né? Então, dessa conversa de vocês aqui, do meio ambiente, com a academia, né? Comigo, por exemplo, né? Que represento a pesquisa, o desenvolvimento do nosso centro, do Centro Multidisciplinar da UFRJ Macaé. É a gente pensar como a gente vai possibilidades dos pesquisadores, né? Desenvolverem ações relacionadas a ações para a cidade. Podia pensar num hackathon. O pessoal faz hackathon dentro do contexto de tecnológico. Por que a gente não pensa em aplicativos, em projetos, a gente não pensa em jornada, alguma coisa que fortaleça a pesquisa? E se a gente tem a possibilidade de captação de recursos, por exemplo, por esse fundo pelo FECAM, por que não pensar em fomenta a pesquisa? Eu acho que tem recurso, né? Então, é isso, a gente sentar e que essa reunião, para a gente resolver, as coisas possam ser resolvidas a partir desses encontros. Porque reunião é legal, né? Você, né? A gente está, a Gisele, né? Assim, a gente está craque de participar de reunião e sair em foto, e ter depois e usando o espaço, e está tudo aí. Porque essa nossa conversa aqui não é nova. Mas o que pode ser novo aqui? Pura, né? Então, eu peço ao grupo, né, e esse movimento Macaé 2030, que nós realmente tenhamos posturas intervencionistas em tudo que está acontecendo, né? Com relação aos nossos a nossa online, que a gente possa de fato criar GTs, grupos de trabalho, fazer pesquisas, enfim. Dentro desse eu coloco a nossa desenvolvimento e inovação e pós-graduação multidisciplinar à disposição de gente conversar, a gente ter os nossos pesquisadores ligados a essa parte, porque quem faz ambiental é o pessoal do NUPEM. A gente tem engenharia aqui também, a gente tem que é um grande parceiro. O pessoal do NUPEM grandes parceiros e tem um grande background dentro dessa área. Mas tem mais possibilidade da gente integrar com a nutrição, com a farmácia, com os outros cursos, né? E os outros institutos que estão sendo criados aqui. Porque esse centro que a gente está criando são 6 institutos. Nutrição, medicina, engenharia. Então, a gente pode, de fato, pensar nesse tipo de... E pensar também, dentro desse contexto, de meio ambiente é principalmente saúde, né? E a gente entrar, por exemplo, para essa rede do Health Parks, Health People, eu dentro de um movimento fortíssimo, nacional, toda a última quarta-feira se reúne e está lá Fernando Bignat, assim, violento dentro da... E outros pesquisadores de renome dentro desse contexto, né, que estão vendo a importância dessa conexão saúde e natureza. E a partir disso, a gente pode fazer muita coisa. O Fernando Bignat, recentemente, um parceiro, me propôs que nós criássemos aqui um ambulatório ambiental. Um ambulatório. Uma experiência que ele já teve lá em São Paulo. E esse ambulatório, ele traz a consciência do ambiente para a saúde da pessoa. E aí entra com fitoterapia, entra com banho de floresta, entra com várias possibilidades, né? Unindo a medicina, a enfermagem, a nutrição, a química. Então, a gente pensar, de fato, em coisas que construam outras coisas, né? Saindo do campo das ideias e dos sonhos.
não dá dinheiro para sonhar. Porque sonhou. Tem um cara chamado, um cara que criou uma metodologia chamada Dragon Dream, né? O John Croft. Dragon Dream? Eu tenho Dragon Dream, eu já fiz 2 formações do Dragon. Estou querendo trazer um Dragon Dream para cá, para a gente construir projetos com Dragon Dream. Eu pertenço à Internacional, Rede Brasil e Rede Rio do Dragon Dream. E o Dragon Dream, ele tem uma filosofia seguinte: você sonha, planeja, realiza e celebra. É o chamado círculo dos sonhos. Sonhar, planejar, realizar. Eu espero que os próximos passos sejam o do planejamento, que a gente possa realizar e a gente possa fazer muita festa e muito churrasco lá no PEN, que a gente construa aqui também uma churrasca, porque a celebração faz parte de tudo isso, né? E que esse ano que está entrando agora seja um ano de construções. E eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. E é isso. Obrigado. Tá. Mas é uma parte que eu vou fazer, né? Eu gostaria de acrescentar a minha palavra e dizer que nós estamos, professor, já em andamento, já começamos o plantio no Rio Macaé, volta no seu entorno, em 10 mil mudas que nós denominamos Floresta do Amanhã. E essa minha insistência em falar água seria o Estado, o INEA, juntamente com a Prefeitura de Macaé. Nós vamos fazer um plantio de 10 mil mudas, revitalizando no entorno do Rio Macaé, em algumas nascentes. Essa é uma obrigação, um dever nosso. E até porque eu sou puxado de orelha em casa. Eu tenho uma filha formada lá pela UFRJ em astronomia, hoje se dedica à transição energética, dando palestra no Instituto de Transição Energética, custodiado pelos alemães. Então, estou muito consciente da necessidade disso. E nós estou colocando a INEA aqui, a nossa superintendência, à disposição de todos, para que nós possamos fazer uma conversa longa. Estou pronto para atender qualquer necessidade que possa atender toda a população de Macaé. Tá bom? Muito obrigado. Palavra primeiro para o Henrique, porque ele já tinha levantado a mão, e depois eu também quero fazer algumas considerações. Oi, gente. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Eu até estou ouvindo meu retorno aí, então acho que vocês estão me ouvindo, né? É o seguinte. Bom, primeiro eu queria parabenizar pelo evento e pela preocupação, né? A área é super relevante, super atual, né? A gente está discutindo meio ambiente e sustentabilidade, né? Assim como o Moisés falou, né? Levantou a mão, a gente tem um Instituto, né, de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ aqui em Macaé. Eu acho muito importante que sempre se ouça, né, que se faça essa interlocução muito grande com o NUPEM, quando for se falar dessa área. Mas o Centro Multidisciplinar, como o Moisés falou, tem expertise para alguns projetos e políticas nessa área. A gente tem grupos de pesquisa em sustentabilidade urbana, por exemplo. Então, assim, para a gente integrar, né, o urbanismo com a preservação, a gente precisa estar com essa interlocução bem aberta. E eu acho que essa gestão da Flávia tem feito bastante essa interlocução, e eu acho que isso é crucial. Eu só queria dizer o seguinte: nas apresentações, a gente viu algumas questões dos diagnósticos, do saneamento e de outras questões. Assim, eu acho que para que a gente faça os projetos, né, de pesquisa que são necessários para que a gente tenha resultados que possam ser transformados depois em políticas públicas, o que eu gostaria de sugerir é que o orçamento que haja nesses fundos que foram apresentados lá no início da apresentação, que eles possam ser construídos em chamadas de editais, né, dentro de projetos de pesquisa a serem realizados
dentro de algumas áreas prioritárias. Eu falo que algumas áreas prioritárias, eu não estou querendo dizer para se fechar muito, né? Eu estou querendo dizer para deixar essas áreas dentro de meio ambiente e sustentabilidade, por exemplo, que possa haver uma chamada de projetos e que esses projetos possam ser selecionados, né, por um comitê e possam ser financiados para que eles gerem resultados de interesse para a nossa sociedade, né? Porque aqui eu achei até um pouco mais adiantado que em outras discussões que a gente teve, porque existe a presença de um fundo, então eu acho que isso é crucial, sabe? Se a ciência pode ajudar, mas a ciência, ela custa, né? Infelizmente, ela custa. Então, assim, quando, além de se levantar quais são as necessidades, a gente tem que viabilizar para que as pesquisas sejam feitas. E depois que a pesquisa for feita, porque isso é um custo que não é tão alto assim, depois que a pesquisa for feita, se os resultados forem adequados, selecionar dessas pesquisas quais são os resultados adequados para que a gente possa fazer a política pública, que tem um custo maior, né, do que simplesmente a pesquisa, mas que o retorno é muito grande para a sociedade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Assim, eu acho que um encaminhamento que a gente pode fazer é a criação de editais para chamada de projetos para a área do meio ambiente e sustentabilidade. Assim, aí a construção desse edital pode ser pensado, eu acho que é legal que seja pensado com cuidado, para que possam surgir pesquisas com resultados interessantes e que possam vir a ser aplicados dentro de Macaé, né? Só lembrando que eu acho que o NUPEM já tem uma grande publicação nessa área, né? Em revistas internacionais e até nos cadernos do NUPEM, né? A gente tem até a Carta das Águas, que foi publicada alguns anos atrás, com várias sugestões de políticas públicas para a questão hídrica. Então, eu acho que a gente tem que revisitar isso também, chamar esses entes para uma conversa. Eu sei que todos eles foram chamados hoje, alguns podem não estar aqui, mas, assim, fazer aquele esforço para que a gente tenha um desenvolvimento pautado na ciência, né, da melhor forma possível. Então, basicamente, era isso. E eu estou à disposição, né, de vocês para a gente ter esse trabalho conjunto sempre, tá? Obrigado, gente. Obrigada, Níkia. Eu gostaria de saber se tem... Se tiver algo para se colocar. Então, tá ótimo. Então, Henrique, com relação a esse edital, assim, a nossa ideia é exatamente essa, voltada à educação ambiental, né? A nossa lançar esse edital para chamamento de projetos para essa parte do licenciamento, essa demanda das empresas em elaboração de um programa de educação ambiental. Então, a gente também está atrelado à educação ambiental. E o nosso lá de meio ambiente, cursos que a gente pode deixar para eles estão atrelados à educação ambiental também. Então, obviamente, o projeto global é uma questão maior, mas tem que ter uma vertente de educação ambiental para a gente conseguir gerar o recurso, né? Repassar o recurso. Quando a gente começou a pensar nesse edital, a gente tinha nessa dúvida, assim, o quão ele deveria ser, o quanto a gente deveria atingir, a gente pensou quais eram as nossas prioridades, mas a gente achou melhor deixando ele aberto, sem elencar de algumas prioridades. A gente pensou em recursos hídricos, a gente pensou em algumas possibilidades, mas como a gente também não sabia como que o município ia receber isso, como é que seria a divulgação disso, então a gente imaginou que talvez num primeiro momento fosse melhor a gente deixar o edital aberto para a gente ver o que ia chegar e aí depois a gente fazer uma conversa para entender quais são as demandas do município. Sim, desculpa, só perguntar uma coisa. É aberto em educação ambiental, é isso? Sim. A ideia. Não, bacana. Eu acho que é porque é o que a gente consegue destinar hoje, né? O recurso que a gente tem ligado ao fundo ambiental, ao fundo da Secretaria, para esse tipo de projeto, né? Então, assim, a gente tem que pensar em fazer ligações dos projetos para amarrar a educação ambiental, mas a gente pode propor coisas maiores, né? Só que vinculando a educação ambiental para a gente conseguir repassar o recurso. Não, perfeito. A gente está falando não só de educação formal, né? Como a Gabriela falou atrás. E eu ia fazer uma outra colocação em relação a gente, né? Seguindo na linha que o Moisés estado, a gente também não sabia
está elaborando uma minuta de criação de áreas verdes, né? A gente está criando investimentos, então a gente precisa de apoio para a gente entender como fazer essa questão urbanística. Às vezes a gente pensa em áreas verdes, a gente pensa em criar um lugar verde, né? Não, mas é todo um processo de pensar a permeabilidade daquela área, colocar alguns equipamentos públicos. Então, essa é uma coisa que a gente já pode começar a trabalhar, né? Hoje, o nosso edital é nossa minuta jurídica para avaliar a viabilidade disso, mas é uma coisa que eu acho que seria um bom caminho. A implementação de áreas verdes está dentro do plano de Mata Atlântica, que não ter aprovado, a gente já está na frente na implementação de todas essas coisas. Então, assim como a Gabriela também falou, a gente está sempre marcando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, a gente pensa nas nossas ações, a gente pensa no plano de Mata Atlântica, a gente pensa no plano de saneamento, sempre tentando entender todas essas coisas para as coisas caminhem com mais fluidez, entendendo todas essas demandas que a gente tem. Essa questão que o Moisés falou de relacionar, né, as áreas com saúde, talvez dê força para que esse projeto de área consiga ser implementado, né? Porque a gente sempre esbarra nessas questões de que as questões ambientais têm tanta força assim a longo prazo. E aí a gente conseguir fazer essa relação com a saúde, talvez a gente consiga mais força. E assim, é porque a gente, como está do lado do poder público, né, a gente tem que sempre pautar nossas ações baseadas em implementações de políticas públicas, que são elas que vão gerar os presentes através do CMS ecológico no futuro, né? Então, todas as ações que foram faladas, elas estão inseridas nesses programas de políticas públicas que a gente listou, né? Então, da parte de resíduos, contra áreas verdes, então tá tudo ali dentro, né? Só que a gente primeiro precisa entregar um documento para poder formalizar esse planejamento, para depois a gente ir executando os projetos relacionados a eles, né? É um processo, assim, longo, exaustivo, mas a gente vai caminhando. Eu já peço de você. E aí eu quero até fazer uma colocação. Moisés, você foi brilhante com as suas palavras, né, em tudo que você trouxe, até porque a gente entende mesmo, quando a gente trouxe o Macaé 2030, assim, inspirado nos ODS, a gente já vem construindo isso há bastante tempo, né, entendendo que nós somos um organismo, não tem como compartimentar as secretarias, apesar delas serem intituladas, elas fazem parte de uma única gestão. Né? Entender isso é fundamental. É óbvio que eu gostaria de ter aqui hoje também o desenvolvimento econômico, assim como a Secretaria de Saúde e tantas outras que integram esse sistema, né, esse organismo. Mas, infelizmente, assim, até pela dinâmica e pelo tempo que a gente teria de discussão, é importante que a gente consiga segmentar nesta etapa as atividades e as atribuições de uma ou duas secretarias no máximo, para que a gente dê um dinamismo a esse encontro. Né? Não que isso não vá ser pensado conjuntamente dentro das ações, porque elas, de fato, são conjuntas. Né? Quando a gente olha os ODS, eles estão todos interligados, têm conexões profundas, diversas áreas, eles conversam com diversos segmentos da sociedade. Né? Então, por olhar ampliado, ele é fundamental para que a gente consiga avançar no planejamento do Macaé 2030. Isso nós temos o EGIM também, desenvolvendo também esse trabalho, com esse olhar, dentro da perspectiva de que a prefeitura é esse organismo e que, além a gente precisa de outros agentes que vão contribuir para esse da sociedade civil, do Estado, das universidades. Sem essa composição, dificilmente a gente conseguirá avançar de uma maneira sustentável, né? Regenerativa, como você colocou, porque eu também acredito muito nisso. Às vezes a gente fala, vamos salvar o mundo, que nada, o mundo está preocupado, o globo terrestre não está preocupado com nós, que somos seres humaninhos. Não está nem aí, porque tanto faz se vai ter água ou não. Quantos milhares e milhares de anos ele viveu sem a gente na unha. Né? Então, reconhece isso, todos nós reconhecemos isso. Né? Então, é importante que a regeneração ela parta do ser natural. Somos nós para esse local onde nós temos. Né? Então, a regeneração de dentro para fora, muito na perspectiva de que a gente precisa se construir para construir essa regeneração tão necessária para a nossa humanidade, né? Para esse ambiente que a gente vive. Né? Até se
Antes era meio ambiente, agora a gente traz o ambiente porque nós fazemos parte dele. Então, a geração, ela vem nossa, de cada indivíduo que faz parte desse sistema. Às vezes eu fico pensando assim, será que a gente está de um corpo que é uma célula? A gente é feito por células, né? E será que eu sou uma célula dentro de um outro corpo? Como é que funciona isso? A gente desconhece. Mas é muito bom a gente poder aqui discutir sobre essas questões, compartilhar os nossos desafios, né? E ver de que forma esse conjunto de pessoas proporcionar ação efetiva, que não fique no... Porque a ideia nossa jamais é ficar só no sonho. O sonho é a primeira etapa para que a gente possa construir o planejamento e depois desenvolver a ação e, por último, fazer essa celebração, que é fundamental para que esse processo seja reconhecido como algo transformador na vida de cada um de nós, né? Então, quando a gente traz aqui as secretarias, é muito nessa perspectiva, da gente poder essa sinergia e ver de que forma cada um, dentro da sua ação, pode contribuir para esse algo maior que a gente tanto deseja, que é uma Macaé transformada, é uma Macaé aprendendo e vivendo, assim, e vendo as suas novas vocações, né? Muito nessa perspectiva mesmo. Acho que o Diego queria falar antes de você. Você quer fazer mais alguma contribuição, Moisés? Claro. Quando a gente fala, eu estou meio assim com a história de educação ambiental. A gente faz educação há mais de 20 anos, não é? E nas escolas, e para criancinhas, aquela toda. Então, a gente tem 2 gerações que são fruto de educação ambiental e o mundo não melhorou. Eu penso que a gente pode pensar em educação ambiental, mas para os empresários, educação ambiental para as pessoas que são formadoras de opinião na Câmara dos Vereadores, educação, porque tem vereador aprovando política pública e legislação de devastação do meio ambiente, de interesses guiados pelo agronegócio, pela pecuária, pela agricultura inseticida. Então, a gente pensar em educação ambiental, ir lá nas crianças, mas bora fazer educação ambiental para quem realmente está com a caneta decidindo coisas com relação ao nosso planeta. Esse seminário que eu o Albert Einstein, que eu fiquei extremamente impressionado. Eles calculam a massa orgânica do planeta, em termos de que é produzido. Então, 4% animais selvagens, 2%, 3% são os seres humanos, e mais de 50% agropecuária e agricultura. É que o homem produz no mundo. Toneladas de tomate, e o feijão, e os bois, e os porcos, e os bichos todos, entende? E isso é que está, essa visão, não é, de produtividade extremamente truncada do lucro e da produção, está arrebentando com. Então, é um trabalho quebra de paradigmas, né? É se trazer um novo paradigma de que a Terra sustenta mais, a gente tem que tomar atitude. Então, se o resto do planeta não toma, que nós, a nível local, possamos isso, né? Com a nossa cidade, com as nossas águas, com a nossa floresta, né? E as pastagens sejam reduzidas. Eu não sou contra o agronegócio, mas o agro não é só isso. Obrigado. Deixa eu só passar a palavra para o Anilson, que ele já... Só um momentinho, Anilson, eu já vou dar a palavra para você. Complementar a sua fala, Moisés, é exatamente isso. Assim, a gente está em elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental, porque essa é uma diretriz do Estado, né, através do Semestre Ecológico, fazer o Programa Municipal de Educação Ambiental. Mas pela descrição que eu dei, que eu já falei, né, ele está bem usado exatamente nesse sentido, de estimular que elabore um plano participativo, né, com a sociedade, com as instituições de ensino, de educação formal e não formal, exatamente
exatamente porque a gente entende, né, a necessidade, e ele coloca, inclusive, né, nas diretrizes para elaboração do plano, que é o objetivo do conscientizar e trabalhar para a transição da sociedade, para que ela passe desse desenvolvimento linear para um desenvolvimento circular, né? Então, o nome a gente dá esse ainda, mas a ideia já está reformada. Essa nossa para a elaboração do projeto foi atualizada agora em 2019, no último semestre ecológico. No próximo, agora para o próximo ano, com certeza já vai ter mais algumas novidades, assim, e a ideia é realmente muito maior do que essa educação ambiental que a gente vem fazendo, né? Então, assim, e aí essa é a importância, né, da gente elaborar esse plano nesse movimento de integração, né, com as universidades e com a sociedade civil, exatamente para a gente colocar todas essas demandas no plano, né, para que a partir dos projetos comecem a ser desenvolvidos. Obrigada, amor. Eu vou passar então agora a palavra para o Anilson da Solar, que levantou a mãozinha. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Anilson. Eu agradeço aí o Rafael por ter me convidado, né? Assim, eu estou simplesmente assim bem feliz com esse programa, né? Acho que é o início de um projeto, é o Macaé 2030. Eu não tinha ouvido falar. Eu, em 22 anos que eu estou em Macaé, nunca vi nenhum programa desse, tá? Ouvindo a sociedade, se propondo em criar metas, de criar ações para mudar, ajudar realmente o planeta, ajudar o clima, né? Estamos vivendo um momento assim muito complicado, com crise hídrica, né? Ao mesmo tempo estamos passando por uma transformação. Nós temos que sair das fontes poluidoras, passar a transformar, a participar e transformar para uma energia sustentável, uma energia limpa. Isso aí vai nos ajudar não só na sobrevivência, mas como no nosso modo de vida, na nossa qualidade de vida. A Shop Solar, ela é uma empresa privada, né? É uma empresa de Macaé. A gente está presente em 40 cidades. É uma empresa que trabalha com fonte de energia renovável. E a gente está assim, aberto já a qualquer tipo de projeto. Nós apoiamos vários projetos sociais, projetos de desenvolvimento sustentável também. Então, precisamos muito avançar com o poder público, né? O poder privado, existem muitos empresários que realmente querem avançar, mas não conseguem. O poder público tem muita força. Por exemplo, criar formas de treinamento de novos instaladores para a área de energia fotovoltaica, né? Falando da minha área especificamente, criar cursos, criar treinamento, criar existem leis agora que estão sendo aprovadas e todo edifício público que vai ser erguido agora já tem que ter projeto de energia fotovoltaica com essa visão de instalação. Ou seja, estamos avançando bastante realmente com energia fotovoltaica. Eu vou só exibir aqui rapidinho uma tela, só para mostrar para vocês. Só um segundinho. Estão vendo? Estão conseguindo ver? Eu estou vendo aqui, estava tudo certinho. Opa, eu que tirei mesmo, calma aí. Vamos lá. Só para falar um pouquinho de números, tá? A geração distribuída no Brasil, né? Você tem liderança por Minas Gerais. O Rio de Janeiro está em 7ª posição, tá? A 7ª posição. Então a gente tem muito a avançar em potência instalada no Rio de Janeiro. É uma discussão que já aconteceu aí na última reunião que a gente teve com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio. Então, a política de isenção de ICMS do Rio de Janeiro, e eles estão apoiando muito, não só os instaladores, mas como as empresas, todos que procuram trabalhar com fontes renováveis, tá? É uma fonte geradora, é a fonte que mais emprega no país hoje, é a energia solar, e a gente tem mais de 13,6 milhões de toneladas de CO2 evitadas, né? Muitas empresas com meta de carbono vão precisar
a energia solar fotovoltaica é uma energia que realmente vai fazer muita diferença, tá? Hoje, ela aumentou um pouquinho, esse número aqui está em torno de 2%, a participação da energia solar fotovoltaica. Temos muito a crescer, a gente depende muito do poder público também, né? Não só o privado, mas o público. Hoje a gente fala que... Deixa eu aproximar aqui, ó. Hoje a gente tem uma presença aí de 12 mil megawatts de instalação. Praticamente aí a gente tem instalado quase 650 mil lares entre indústrias e plantas centralizadas, quase 650 mil no Brasil todo. A meta aqui, acredito que até a virada do ano esse número passe de 1 milhão. A gente vai dobrar essa meta, né? E além dos carbonos evitados e de toda o benefício que a energia solar fotovoltaica traz. Só para finalizar, o Brasil hoje é considerado uma das maiores fontes de radiação solar do mundo, tá? E no Rio de Janeiro, Campos lidera a maior fonte de captação de energia, e Macaé está entre as 5 cidades que têm maior sol no estado do Rio. Então, assim, a cidade realmente tem assim, um sol maravilhoso. Macaé é uma das grandes cidades mais iluminadas do Brasil. Então, a gente tem um poder de usar o sol a nosso favor muito grande, tá? E, finalizando, uma das sugestões que a gente até colocou e futuramente para desenvolver, criar feirões com participação da prefeitura e poder público para levar a energia fotovoltaica para os bairros, para o comércio em geral, e até essa que vai acontecer agora em Fortaleza, reunir todos os integradores da cidade, do local, para incentivar o uso da energia solar fotovoltaica. Então, gente, deixa eu fechar aqui, acho que interrompeu. Só minha palavra é uma palavra de apoio. Realmente eu gostei muito do projeto aí, estou super entusiasmado no que eu puder apoiar vocês, no que eu puder desenvolver algo com vocês, né? Isso, basicamente é isso. Queria agradecer a oportunidade de falar esses 5 minutinhos aí. Agradeço o senhor Rafael e a todos os participantes aí. Eu também agradeço. Vou aqui, então, que não tem mais ninguém para se colocar. Eu vou pedir para o Anil e para a Gabriela estarem com a gente as apresentações, porque assim eu consigo democratizar as apresentações que foram feitas hoje com o grupo, a partir das que a gente encaminha, né? E é isso. Agradecer a participação. Certamente, dessa reunião, a gente vai desdobrar outros andamentos, né? Dentro dessa temática de ambiente e sustentabilidade, na perspectiva de que esse projeto se desenvolva bem como o Moisés colocou, né? E não só nessa reunião, na outra também, ele fez esse apontamento da importância da gente, nesse momento. Já não é nem mais um sonho, a gente já passou da fase do sonho, a gente agora discutindo como é que a gente vai, entramos aqui talvez nessa fase de planejamento mesmo, posterior execução, né? E aí amanhã ou depois a gente compartilha com vocês as apresentações, a ata e o link da reunião para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistirem, e assim, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, é só mandar no grupo. Então, mais uma vez, obrigada a todos, uma ótima tarde e até a próxima. Um abraço, tchau.